Olá, seja bem-vindo ao Vistoria Cast. É o primeiro podcast especializado em vistorias de locação e jornada de locação. Aqui nós vamos falar sobre o impacto das vistorias no mercado imobiliário, trazendo insights, tecnologia e boas práticas para o seu negócio. E no episódio de hoje vamos falar sobre a expansão do mercado de vistorias. Então, se você trabalha no mercado imobiliário, se você é vistoriador ou você quer entender como isso impacta diretamente no seu dia a dia, fica comigo aqui e já sabe que esse é o seu lugar. É o Vistoria Cast. Roda a vinheta e bora pro episódio. Agora sim, começamos oficialmente o nosso episódio. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas e sou apaixonada pelo mercado imobiliário e também na transformação e na consciência desse setor. E para você entender o tamanho do impacto desse tema, eu vou trazer alguns dados do mercado super importante e são vários os benefícios quando a gente trabalha com prevenção. E falando de vistorias, nem se fala, né? Então, assim, prevenção de conflitos, segurança jurídica e valorização do imóvel é só alguns dos benefícios que a gente tem quando a gente trabalha com vistoria preventiva. E claro, para aprofundar ainda mais esse papo, o meu convidado de hoje é alguém especialista nesse assunto e ele é um dos grandes nomes da inovação do mercado imobiliário e também é meu parceiro de negócios e aqui do podcast também. Ele não teve escapatória, também veio aqui comigo para gravar esse podcast e trazer toda a história da maior empresa de vistorias do Brasil. Ele que é engenheiro de telecomunicações, com MBA em gestão de negócios e passou 12 anos como executivo em gigantes como Nokia, Motorola e Alcatel, mas foi no empreendedorismo que ele encontrou o propósito dele. Com mais de 15 anos de experiência, ele se tornou referência em transformação digital do mercado imobiliário, atuando com PropTech, Construtech e Franchise. Hoje ele é CEO da Rede Vistorias, a maior startup de vistorias do Brasil, e com mais de 140 unidades de franquias espalhadas e também numa expansão internacional. Além disso, sua atuação vai muito além de vistorias, trazendo soluções para seguros, gestão e toda a jornada de locação. E como se não bastasse, ele ainda é conselheiro de startup de empresas, contribuindo para o futuro do setor. E também, um dado muito importante, ele foi eleito um dos 20 nomes mais influentes do mercado imobiliário no que se trata e na categoria de aluguel, reforçando ainda mais o seu impacto e relevância no setor. Então, sem mais suspenses, Henrico Dias, seja muito bem-vindo aqui no Vistoria Cast. Prazer, Aline, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, é um podcast que tem muito a ver com a história minha como empreendedor, da Rede Vistorias, com tudo que a gente vem ao longo do tempo fazendo no mercado. E falar um pouco de vistorias tem muito a ver com a questão da transação imobiliária, com a segurança e com a transparência que esse serviço proporciona para esse parte desse mercado importante do país. Então é um prazer estar aqui, espero poder contribuir com esse bate-papo. Show, Henrico. Obrigada, viu, pela tua participação. Com certeza vai ser um episódio, assim, maravilhoso. Eu quero saber aí como que surgiu a Rede Vistorias, quero entender de onde que veio a ideia aí, né, que você entendeu, sentiu essa dor do mercado imobiliário de ter vistorias de locação e que isso ia contribuir para o mercado imobiliário e como que foi essa história. Conta pra gente um pouquinho. Sim, é legal voltar no tempo. Todos nós, a gente sempre tem um propósito, uma essência, eu gosto de falar muito, todo ser humano tem uma essência, e eu sempre tive muita vontade de empreender, como você mencionou no início, eu formei em engenharia de telecomunicações e trabalhando em multinacional, mas querendo empreender. Foi quando lá em 2002 eu comecei a mexer com franquias. No primeiro momento foram franquias de escola, de curso profissionalizante, franquias da Microlins. E acabei me tornando master franqueado dessa empresa em Minas Gerais e comecei a aprender a fazer expansão de franquias, né? Porque o master franqueado em Minas tinha um dos entregáveis do master para franqueador era vender franquia. Aí a Microlins foi vendida, eu comecei a mexer no mercado imobiliário como sócio de imobiliárias. E aí teve um período que eu montei um negócio numa cidade em Minas Gerais que estava tendo um grande projeto de mineração.
e precisava ter uma franquia da Localiza, de locadora de carro. Eu montei essa franquia e do lado eu montei uma imobiliária, porque todo mundo chegava, tinha que passar na Localiza para alugar uma caminhonete, só podia entrar com a caminhonete na mina, e aí eu aproveitava e ia na imobiliária que eu montei. Só que rapidamente a gente começou a ter muitos problemas, porque chegaram 15 mil funcionários na cidade, em pouco tempo começaram a sair um monte, e aí tendo que fazer toda a parte de extrato, vistoria de saída, e aquela confusão absurda, porque a gente fazia vistoria naquele modelo que era o que acontecia no Brasil como um todo. E foi aí que eu comecei a questionar. Falei, não é possível que um mercado tão importante vai continuar fazendo isso. No Brasil não pode ter uma locação que sempre vai ter conflito no final. 100% das locações vão ter conflito. Aí, nesse momento, eu comecei a olhar muitas empresas de home inspection dos Estados Unidos. Eu acho que é um dado importante que nos Estados Unidos você tem centenas de empresas de home inspection. Só que se você pegar as 5 maiores, elas têm mais de 1.700 unidades, para você ver o tamanho desse mercado lá. E aí, olhando essas empresas e vendo a importância que as empresas de home inspection têm no mercado imobiliário dos Estados Unidos, e comecei a olhar um pouco alguns mercados na Europa, eu falei, pô, o Brasil precisa ter uma empresa... Isso já estava rodando bem lá, então? Sim, lá nos Estados Unidos já tem de muitos anos. Inclusive, lá é até mais forte as empresas de home inspection na compra e venda do que na locação. Mas isso é praticamente toda transação imobiliária tem uma inspeção no imóvel feita por uma empresa imparcial independente lá. E foi aí que eu falei, cara, tem espaço no Brasil para ter uma empresa de vistorias, mas precisa de tecnologia. Foi aí que, coincidentemente, e as coisas boas da vida, eu encontrei os 2 sócios meus. Eu morava em Belo Horizonte, em Minas. Procurando na internet, eu vi o primeiro software de vistorias, que chamava Vistoria Simples, que tinha sido desenvolvido aqui em Floripa pelo John e Paul, que são meus sócios. Certo. Foi aí que eu fiz um contato com eles e falei, cara, eu topo até a gente montar uma empresa, essa empresa compra o software, só que nós não vamos vender somente tecnologia, nós vamos prestar serviço com tecnologia, porque a dor do mercado é a prestação de serviço por uma empresa especializada. A tecnologia ela vai trazer padronização, vai trazer qualidade, mas não é o que resolve a dor. A dor é o serviço. Foi aí que surgiu lá em 2015 para 2016 a Rede Vistorias. Show, Henrico, que legal. Claro, e aí uniu aquilo que o Paul e o John já estavam fazendo de tecnologia e mais a dor que tu sentiu lá e conectou as duas coisas, legal. E Henrico, assim, e a questão da franquia, assim, em que momento tu viu, assim, tu percebeu que esse modelo de franquia seria o caminho? Sabe? Então, hoje eu tive um outro episódio aqui também, que a gente estava falando de franquia, e a franquia é algo que escala bem, né? Mas em que momento tu viu que esse era o caminho da questão da franquia? Sim. Primeiro, eu já estava nesse universo de franquia há alguns anos. E muito antes do universo de empresas de tecnologia, de startup, se você pegar o universo de startup no Brasil, começou para valer mesmo ali, 2012, 2013, que começou essa questão de fundo de investimentos e tal. Só que se você pega o universo de franchise, a origem de franchise, é lá de 1940, 1950. Se você pega quando surgiu o McDonald's, essas coisas, tem muitos anos, muitas décadas. E é historicamente um modelo de negócio vencedor. Por que é vencedor? Porque você tem na ponta um dono do negócio. O franqueado, ele é dono daquilo ali. Ele investiu recursos que ele economizou a vida inteira. E ele tem aquilo ali como é o negócio dele e ele cuida daquele negócio e põe a mão na massa, tem proximidade com o cliente, acompanha muito mais de perto com o cliente. Ainda mais num país continental, você conseguir fazer uma operação à distância é muito difícil com as suas diferenças culturais, uma série de adaptações que você tem que ter na localidade. E o sistema de franchise encaixa muito bem nisso aí. Então, foi desde o início que a gente pensou em ter franquias, por esse lado de conseguir ter uma capilaridade. E também a questão de franquias, ela gera um fluxo de caixa positivo desde o início, né? Porque os franqueados, ao pagar a taxa de franquia, possibilitam mais investimento no negócio, etc.
É diferente que se você for abrir um monte de unidade que você primeiro vai gastar para depois a unidade dar retorno. No caso de franquia, você tem toda a questão da taxa de franquia, né? Que é também um fator. Mas o fator principal, só ressaltando, é ter uma presença local com o dono da operação na ponta, e isso gera uma proximidade com o cliente que é muito importante. Legal. O Henrico, a rede de vistorias, para mim, particularmente, assim, é algo fantástico, assim, porque eu, como vim do mercado imobiliário e sempre trabalhei na parte de vistorias, onde na época não tinha uma tecnologia, a rede de vistorias foi algo que veio e transformou o mercado nesse nicho, né? Porque lá em 2008, quando eu comecei a trabalhar com vistorias, não tinha toda essa importância, digamos, ou na verdade as pessoas não davam tanta importância, talvez, para a vistoria como hoje estão dando, né? Então, a gente vê que a jornada da locação, ela é algo que, se a gente não tem uma vistoria bem feita, ela dá um problema lá, ou ela vai ser uma dor de cabeça, ou ela vai ser a solução ali no relacionamento com o teu cliente. Sim. Então, para mim, né, que tenho esse relacionamento com a vistoria desde sempre, desde o início da minha jornada profissional, a rede de vistoria é um marco muito importante, assim, dentro desse nicho. E aí, a tua visão, né, com isso, vendo com franquias e mais a tecnologia, nossa, não tinha como dar errado, né? Até então, a rede hoje é a maior empresa de vistorias e a gente quer ir mais, né? E falando sobre essa questão da expansão internacional, eu quero entender um pouquinho o que foi, assim, para ti essa questão, o que passou na tua cabeça? Bom, agora estou pronto para ir para o mercado internacional, né? Então, eu quero entender um pouquinho se teve algum choque de realidade lá, como que foi essa experiência. Antes de falar da expansão internacional, só vou dar um passo atrás em relação a como que a gente conseguiu fazer a vistoria ser vista, né? Como você mesmo mencionou, com toda a sua experiência de muito tempo no mercado imobiliário, vistoria era tratado como se fosse uma coisa obrigatória de ser feita pelo imobiliário, mas que não tinha a menor importância. Exato. Mas como que a gente começou a abordar desde o início? A gente foi falando muito com as imobiliárias e era uma coisa óbvia, mas a gente falou muito sobre isso e às vezes o óbvio precisa ser dito, as pessoas estão com alguma óculos ali mal calibrado, não está enxergando isso. Então a gente sempre falava, toda vez que uma pessoa muda de imóvel, alguma coisa importante, uma coisa, não é nem importante, mas alguma coisa singular na vida da pessoa está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Pode estar acontecendo eventos alegres ou eventos tristes, mas, por exemplo, nasceu um filho, precisa de uma casa maior, uma filha foi para a faculdade, precisa arrumar um apartamento, a pessoa casou, quer morar na sua casa, ou eventos, às vezes, mais dolorosos, morreu uma pessoa na família, ela não quer morar mais naquela casa, houve uma separação, precisa de 2 casas, mas sempre é um momento de transição, um momento importante na vida das pessoas e das famílias. E as imobiliárias trabalham com isso. Não importa se é aluguel ou se é venda, mas ela trabalha com isso. E ela deveria sempre pensar em como eu gero uma experiência maravilhosa para a pessoa nesse momento, que é um momento marcante da vida dela. E ao invés da imobiliária trabalhar muito isso, o primeiro passo que ela faz é uma vistoria. Como é que você vai trabalhar um sonho da pessoa ou você vai gerar uma experiência única se você já entra numa zona de conflito? Então, foi sempre que a gente falou, você deveria, vamos supor, a Aline alugou uma casa, a imobiliária tem que ligar para a Aline 4 meses depois e falar, e aí, Aline, como é que está a sua experiência? Era essa casa mesmo que você queria? Era exatamente isso? No ano de 2025, você pensa ou os seus familiares precisam de uma nova situação no mercado imobiliário? Gerar uma conexão. Certo. Não. No primeiro mês eu já começo a ter atrito com você por causa de vistoria. Então a imobiliária, ao invés de gerar experiências únicas e inesquecíveis para as pessoas, ela entra na zona de conflito. Então a gente falou muito sobre isso. Sim. E isso começou a fazer sentido para as imobiliárias. E ao engajar os clientes, ela gera mais negócio. E ao gerar mais negócio, o preço que ela vai pagar para uma vistoria terceirizada vai ser insignificante. Outra coisa que eu falei muito com as imobiliárias, eu falei, você já imaginou que devido a uma experiência positiva que você possa proporcionar para os seus clientes, se você fizer 2 vendas a mais de imóvel no ano, 2 no ano, em 12 meses, você vai pagar o ano inteiro e ainda vai ganhar dinheiro do que você gastou com a vistoria? Exato. Então, a gente fala muito sobre experiência. E aí, respondendo a sua pergunta sobre expansão internacional, a gente
a Rede Vistorias, esse ano de 2025, no meio do ano, a gente completa 9 anos. Desde ali do terceiro para o quarto ano, a gente já estava começando a ser sondado para fazer uma expansão internacional. E a gente começou a pesquisar. Desde essa época, a gente pesquisou o mercado, por exemplo, de Portugal. E as dores são muito semelhantes. O problema que tem no mercado de locação, de compra e venda também tem, mas falando especificamente de locação, ele se repete. É sempre um problema na hora da saída, não tem como provar como que estava, o que é depreciação, o que é responsabilidade do proprietário, o que é mau uso. Então, é um problema que se repete. A questão muitos países ainda trabalham com a questão do calção, e aí nunca se devolve o calção no final, e aí gera um conflito gigantesco. Então, o problema que nós resolvemos no Brasil, ele acontece em todos os países, em dimensões diferentes, mas eles acontecem. E aí a gente viu que depois, antes não fazia sentido, porque como a gente está num país continental, quase que o tamanho da Europa inteira está aqui, a gente precisava ocupar o Brasil. A partir do momento que a gente viu que a gente já tinha uma capilaridade, ainda temos muito para crescer, depois eu vou até falar sobre isso, Sim. Mas a partir do momento que a gente viu que a nossa capilaridade no Brasil já estava robusta, a gente decidiu dar o passo para fazer uma expansão internacional, e aí a gente começou através de Portugal. Boa, Henrico. E assim, a vistoria, eu acho que as imobiliárias não têm que ver a vistoria que seja um custo operacional, né? Ela é um investimento. Porque a vistoria ela vai prevenir os prejuízos, vai trazer um bom relacionamento com o cliente. Então, eu sempre, até em treinamentos, quando eu falo com os vistoriadores, essa questão da experiência positiva ou negativa do inquilino, ela precisa também ser abordada ali junto com o inquilino no momento delicado da vistoria de saída, de ser realmente feito um acolhimento, mas sem a gente perder, por exemplo, a imparcialidade, né? A gente não pode perder a imparcialidade na hora de fazer a vistoria. Então, trazer aos vistoriadores, por exemplo, que hoje a gente aborda muito essa questão, essa questão da empatia, mas mantendo a imparcialidade. E isso vem muito com a tua visão, quando tu criou a Rede Vistorias e tens esse pensamento, isso reflete diretamente nos vistoriadores, né? Então, essa abordagem, assim, estar alinhado isso, que passa para ti, passa para mim, passa para os franqueados, que passam isso para os vistoriadores, é muito importante essa essência, né? Eu acho isso bem legal. E tendo essa expansão, assim, internacional, levar isso, essa cultura, né? Mais, assim, quente, mais acolhedora, de maneira internacional, acho que faz todo sentido. E isso vai ser único, né? Da Rede Vistoria. Isso vai ser único. Eu acho isso muito legal. E, assim, Henrico, o que mais te surpreendeu? Assim, tu acha que tem alguma coisa diferente daqui do Brasil para lá em Portugal? Tu viu que tem alguma coisa diferente, que talvez tu precise fazer alguma padronização diferente lá do que é feito aqui? Assim, falando um pouco do empreendedorismo de forma geral e depois entrando no tema vistoria, a gente às vezes não valoriza muito as coisas no Brasil, mas quando a gente tem uma experiência lá fora é bom para a gente ver o que a gente tem de positivo e o que a gente tem de negativo. A gente faz a lição de casa, né? Exato. Então, por exemplo, você abrir uma empresa, começar um negócio, etc., no Brasil é muito mais ágil, as coisas estão muito mais digitalizadas, a questão de junta comercial, todas as coisas nesse aspecto no Brasil, abertura de conta, pessoa jurídica em banco, sim, nós estamos alguns anos na frente de Portugal nesse aspecto. Agora, falando especificamente do mercado imobiliário, tem algumas questões. Primeiro, lá, assim como nos Estados Unidos, a questão da vistoria para o mercado de compra e venda, ele é muito usado. Ainda mais Portugal, que hoje virou uma porta de entrada para a Europa, muita gente comprando imóvel lá de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Virou um país, por ser um país ali meio tropical, assim, não necessariamente, mas uma região mais quente, para passar verão, essas coisas, no inverno menos frio. Então, tem muita gente comprando imóvel lá e, além de tudo, é um país muito bonito. Então, essa questão tem acontecido bastante lá, de vistoria para o mercado de compra e venda. Assim como existe nos Estados Unidos as empresas de home inspection, assim como já existia no Reino Unido também, em Portugal tem muito isso. No mercado de locação,
Olha como é que é, cada país você tem que se adaptar. No Brasil, a gente avançou forte, a gente faz aí mais de 20 mil vistorias por mês no mercado de locação e a gente está ensinando, ou melhor dizendo, evangelizando o mercado na questão de vistoria para compra e venda, que é importantíssimo, Sim. né? Importantíssimo. É um momento que você imagina as pessoas poderem entrar na casa sabendo exatamente o que vão encontrar, etc. Quantas vezes a gente vê pessoa que comprou um imóvel, quando olhou tinha lá uma peça atrás da cama e tinha outras coisas dentro do imóvel, ela comprou, quando ela entra não tem nada daquilo, gera uma confusão. Ou encontra um vazamento muito importante, se for uma casa, um problema no telhado. E não se faz vistoria, muito pouco vistoria de compra e venda no Brasil. Você faz de entrega de chave quando você compra imóvel na planta. Isso é outra coisa, que depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, que é uma demanda do banco para liberar o financiamento. Mas lá na Europa, em Portugal, assim como nos Estados Unidos, é muito comum a vistoria para quem compra imóvel. E aí não estou nem falando imóvel na planta, imóvel usado. Sim, qualquer imóvel. Exato, é muito comum. As pessoas que compram pedem, é uma vistoria muito importante para eles. E locação, a gente está evangelizando o mercado. É o inverso daqui. Tá. Eles têm muito problema com locação, mas eles não tinham costume de fazer vistoria de locação. Quando a gente para analisar por quê, porque no Brasil tem a lei do inquilinato. Então, ao ter a lei do inquilinato aqui no Brasil, embora no quesito vistoria não tenha uma cláusula na lei do inquilinato que fala especificamente de vistoria, mas tem a cláusula que fala que tem que entregar o imóvel no mesmo estado que pegou. Como que você vai comprovar isso? Somente fazendo uma vistoria. Exato. Então, a lei acabou levando à necessidade de ter uma vistoria e aquelas imobiliárias, vendo isso, que no primeiro momento representavam o proprietário, acabaram começando a fazer. Em muitos países não tem uma lei muito clara sobre a questão em Portugal, de arrendamento, né? Não tem muito claro isso. Então, mas os problemas existem. Então, tem a lei, mas tem os problemas. Os problemas, independente da lei, o cara vai morar alguns anos e vai danificar o imóvel e depois vai ter uma discussão, né? Porque coisas subjetivas, de quem que é a culpa se você não tiver um documento, né? Exato. Então, assim, eu acho que o Brasil acabou indo muito mais rápido por causa da lei do inquilinato, mas outros países, devido a uma série de problemas judiciais, de pessoas que vão na justiça, exigir o calção de volta. Então, lá também está evoluindo na questão de vistoria para alocação. Legal. E lá também, assim, a gente vê que a gente vai levar essa cultura, a gente vai conseguir mudar isso e expandir, como já está acontecendo. E assim, né, Henrico, a Rede Vistoria começou focado nisso, porque a gente viu, né, tu viu que a dor era a vistoria, e aí a gente usa a tecnologia. Só que hoje tem espaço, né, para mais coisas. E a Rede Vistoria vem pensando lá na jornada da locação, desde o início, né, quando o imóvel faz a captura. Eu tenho essa cultura de que a vistoria precisa ser feita também na hora do agenciamento, da captação do imóvel. Sim. Então, acho que pensando nisso, desde o início, com transparência, com o proprietário, isso tudo gera menos conflitos lá na saída. Então, assim, pensando nessas situações de aumentar os produtos da Rede Vistoria, agora já está no Brasil, indo para Portugal, a gente vai falar depois de crescimento. Essa questão dos produtos, assim, quando tu pensou, assim, acho que está na hora de dar um outro passo também, além das vistorias, né? Então, me conta um pouquinho como que foi aumentar aí o portfólio de produtos da rede. Sim. Quando a gente começou, como você mencionou muito bem, a gente estava focado na transação, na vistoria no momento da entrada e no momento da saída, com vistoria de entrada e vistoria de saída. Com o tempo, a gente viu que a gente precisava olhar a jornada da locação como um todo. Qual foi o primeiro momento que a gente parou para olhar isso? A gente começou a ver que a gente fazia a vistoria de saída e quando tinha alguma contestação, alguma coisa que o inquilino não concordava ou que o proprietário não concordava na hora dos reparos lá, etc., quem analisava isso era uma pessoa da imobiliária. Só que a pessoa da imobiliária não foi no imóvel, não é especializada em vistoria, e aí ela tinha uma série de problemas para fazer esse distrato e fazer todos esses acordos. Foi aí que a gente começou a evoluir, né? A gente, naquele momento, a gente criou o Meu Imóvel Digital,
onde toda vistoria que a gente faz, o imóvel está digitalizado, o imóvel passa a ter uma página única. E nesse momento ali, quando tem uma contestação, essa contestação não vai mais direto para a imobiliária, ela vem para uma análise da rede de vistorias, a rede de vistorias analisa, depois da análise da rede de vistorias vai para a imobiliária, da imobiliária, caso a imobiliária não concorde, volta para uma reanálise da rede de vistorias e fecha o ciclo. Com isso, a gente tirou um peso muito grande da imobiliária. Então, a gente resolveu uma parte. Depois, a gente tem algumas imobiliárias chegaram para a gente e falaram assim, pô, vocês são uma empresa de tecnologia, toda a vistoria que vocês fazem, o imóvel está digitalizado, só que durante a locação acontece muita coisa que a gente tem dificuldade de fazer essa gestão. E principalmente quando é imóvel comercial, acontece no residencial também, mas no comercial muito mais. A vistoria de saída, ela não pode pegar como parâmetro somente a vistoria de entrada, porque é a vistoria de entrada mais as alterações. Você, como especialista aí, sabe melhor do que eu. Então, o que aconteceu? E todas elas controlavam essas mudanças nos imóveis de forma muito rudimentar ali em planilha Excel, um monte de foto, um monte de e-mail. A gente falou, não, a gente precisa trazer isso para dentro da nossa tecnologia. E aí a gente colocou um módulo de alteração do imóvel, onde faz uma vistoria de saída, de entrada, aí vamos supor que depois de algumas semanas ou meses a Aline quer trocar a pia da cozinha, ela vai entrar no meu imóvel digital e vai solicitar a alteração da pia da cozinha, chega para a imobiliária lá a informação da vistoria de entrada e o que um inquilino quer fazer, é aprovado pela imobiliária, o inquilino faz, registra dentro da nossa tecnologia a modificação, o proprietário aprova e isso está registrado. Então, a gente tem toda a história do imóvel durante a locação. E também, isso já há alguns anos, a gente viu que a gente precisava ajudar a imobiliária antes da vistoria de entrada, que é com a esteira automatizada que a gente acabou adquirindo e desenvolvendo, que é a Easy, onde a gente resolve todas as etapas que são feitas de forma muito manual, e-mail, WhatsApp. O inquilino primeiro quer olhar o imóvel, aí manda as informações. Aí vai analisar se ele pode. Se ele pode, vai pegar a informação dele, pedir para ele preencher um formulário para ver vistoria, para ver a questão de seguro. Depois vai disparar a vistoria, depois manda para ele contrato. A gente automatizou todas essas etapas. A gente manda um único link, o link público, a pessoa preencheu com poucos dados ali, já vai disparar o que tipo de seguro que a pessoa pode, que tipo de imóvel que a pessoa vai alugar, já vai disparar a contratação do seguro, a vistoria e depois a assinatura do contrato de uma forma muito rápida. A Easy faz tudo junto. Faz tudo. Então, com isso, a gente fechou a jornada da locação. Isso. Tem a Easy, tem a vistoria de entrada, tem um módulo de alteração, tem a vistoria de saída e a gente também tem um módulo de orçamento que eu esqueci de comentar, que ao você fazer a vistoria de saída, a gente já alimenta um módulo de orçamento onde todos os itens que precisam ser arrumados vão estar ali e a imobiliária só entra, faz uma descrição e coloca o preço. Então, a gente, de forma concreta, a gente hoje pode falar que a gente tem uma solução do início ao fim na jornada da locação. E é completo. É uma ferramenta em que a imobiliária precisa usar a favor deles. Porque, Henrique, eu te digo, porque se eu tivesse essa ferramenta quando eu trabalhava na imobiliária, para mim ia ser fantástico. Porque, assim, a imobiliária ainda que tem aquela questão de colocar as informações no e-mail, no WhatsApp, fala com o proprietário presencial, né? Então, assim, as informações ficam desencontradas. E na hora de resolver um conflito, ninguém quer saber onde está o quê. Sim. Tem que apagar incêndio. E aí vai lá e sabe onde é que estão as informações e no fim acaba que às vezes a imobiliária assume um prejuízo que nem é dela, justamente porque não tem essas informações centralizadas em algum lugar. Exatamente. Então, acho isso, assim, muito bom mesmo. E a questão do seguro, Henrico, como que... Tu falou um pouquinho aí da questão da Easy, da análise do cliente, como que a imobiliária pode usar, então, hoje a rede de vistorias para fazer esse primeiro contato, essa primeira etapa da locação, que é a questão, né, de verificar o nome ali do cliente, a questão do seguro, da garantia do imóvel. Sim. Uma coisa que é importante, e eu vou chegar na sua pergunta aí, que quando você consegue crescer uma empresa e criar uma capilaridade igual a gente tem hoje de quase 150 unidades espalhadas pelo Brasil e com uma área de expansão atuando de forma bastante intensa para a gente chegar
Queremos ter mais de 400 unidades no Brasil. Mas o importante de você crescer a capilaridade é que, com o tempo, você gera um ecossistema. Você passa a ter um ecossistema, né? Então, nós temos um ecossistema de várias unidades que hoje conseguem prestar um serviço com menos de 48 horas, um SLA, em mais de 800 cidades, quase 5 mil clientes, empresas B2B, com quase 1.000 e poucos vistoriadores, se for somar tudo. Então, a gente criou um grande ecossistema. Quando você cria um grande ecossistema, você tem que observar o que você pode ajudar e oferecer aos seus clientes e que fazem parte desse ecossistema. Então, hoje, o que a gente olha? A gente olha para o nosso cliente principal, que é a imobiliária. A gente tem outros clientes que são construtores, administradores de condomínio, que são os outros tipos de vistoria que a gente faz. Mas falando da jornada da locação, que é o tema aqui do podcast, o nosso cliente imobiliário tem outras necessidades. Isso. E como a gente é uma empresa que olha a jornada da locação, a gente olha o que a gente consegue ajudar dentro dessa jornada. E uma das coisas que a gente viu isso há talvez 3 anos e pouco atrás, foi que o seguro, ele estava, primeiro, crescendo muito no Brasil. Sim. Ninguém quer alugar imóvel e pedir para o fiador. Ninguém quer ser fiador, ninguém quer pedir as pessoas para serem fiadoras. Mas era uma prática muito grande no Brasil ainda, Sim. junto com calção e etc. E isso, com a modernidade de tudo acontecendo, etc., foi mudando e o seguro encaixou muito forte nisso. Então, a garantia locatícia, ela mudando de tipo de garantia locatícia, a gente viu que o seguro era muito importante para ajudar as imobiliárias. Foi aí que a gente acabou também tendo uma corretora de seguros e expandindo isso para as nossas franquias e os nossos clientes. Para que a gente trazer mais agilidade nesse momento inicial, né? Sim. Então, e isso junto com parte de todas essas soluções que eu acabei te falando aí da jornada da locação que a gente tem hoje. E o seguro é algo assim que é importante, assim, e a imobiliária conseguindo manter tudo ali junto, né, dentro dessa jornada. Sim. Eu acho muito legal, assim. E aí todos os franqueados hoje conseguem oferecer o seguro para os clientes, né? Então, se ele captar novos clientes, a Rede Vistorias hoje oferece um leque de produtos que vai atender a toda a jornada de locação da imobiliária. Desde a parte da análise, do seguro daquela locação, da vistoria de entrada, aí depois vem para as manutenções do imóvel ativo, que a plataforma vai ajudar ali na questão da vistoria de saída, porque todas essas informações que vão ser alimentadas durante a locação será levado em consideração na vistoria de saída. E ainda com as pendências da vistoria consegue-se fazer um relatório de orçamento para a imobiliária colocar valores, etc. Então, assim, não poderia ser mais completo, né, Henrico? Então, eu acho muito legal mesmo. Essa parte, para mim, me encanta demais, assim, e essa facilidade que a Rede Vistorias hoje entrega, as imobiliárias que já são clientes da rede precisam enxergar isso. E para quem ainda não tem esse processo bem amarrado, já precisa também ter a consciência de que tem que focar em outras coisas, deixa a Rede Vistorias cuidar do resto, né? Eu acho que é importante, em qualquer setor, a gente escuta falar demais, e na nossa vida a gente sabe muito bem que a experiência é o que conta, né? Sim. Você pode ir num restaurante que tem uma comida maravilhosa, se você tiver um péssimo atendimento do garçom, você não vai voltar lá nunca mais. Não vai. E isso trazendo para o mercado imobiliário, você pode ter uma imobiliária extremamente bem estruturada, boa, que faz um atendimento legal, mas de repente você vai pecar no momento que você fez uma vistoria que gerou um atrito e que você não tem muita fundamentação para discutir com seu cliente. Então, a experiência vale tudo. E talvez a imobiliária esteja num setor onde a experiência é a mais importante de todas, que é onde a pessoa vai viver. Exato. Ou a pessoa vai investir, e um investimento que talvez seja o maior investimento da vida dela, que é num imóvel. Então, a experiência no mercado imobiliário, em todos os setores, a experiência é muito importante. No mercado imobiliário, nem se fala. Sim. Então, é muito importante as imobiliárias enxergarem isso. Eu vou dar um outro exemplo que eu vou te dar. Vamos supor que a pessoa sonha em comprar um carro importado, sei lá. A pessoa tem esse desejo. Você imagina se na hora que ela for comprar, você chega lá, você comprou esse carro e de cara
o vendedor te fala assim, você já imaginou quanto você vai gastar para manutenção desse carro? Essa peça é tanto. Cara, pelo contrário, o cara tá lá, coloca um cheiro dentro do carro, tá mexendo com outras sensores da pessoa e encantando ainda mais a pessoa. Exato. Cara, você já imaginou as viagens que você vai poder fazer? Não tá falando dos problemas. Isso. Entendeu? E como é que você vai vender um imóvel ou vai alugar um imóvel, que é um sonho da pessoa, é um momento de transformação da vida da pessoa? Você não tá falando. Cara, você já imaginou o bairro que você vai morar? A experiência que você vai ter, tá aqui a escola, tá a proximidade com o hospital, se for na área de praia, com 5 minutos você está numa praia. Imagina você criar seus filhos nesse ambiente. Não, você está discutindo vistoria, você está discutindo chuveiro, você está discutindo tomada que não funciona. Num mercado que você deveria pensar totalmente em experiência. Então, ainda é um negócio... Às vezes eu tenho alguns questionamentos, Aline, porque... Às vezes eu vou a algumas imobiliárias e aí, falando de vistoria, então o cara fala, cara, mas eu não posso gastar dinheiro com vistoria, eu que faço. Aquilo ali dói meu coração, que eu falo, gente, o cara, ao invés do cara usar o tempo dele para fidelizar cliente, para captar mais imóveis, para gerar experiência. Tem uma coisa, só um negócio aqui, Aline, que eu gosto de falar muito, que é o seguinte, vamos pensar aqui em médico de família. Antes, você ia num médico, no interior de Minas tinha muito isso. Chegava no médico, já atendi seu avô, já atendi seu pai, já atendi... Sabia o histórico todo da família. Conhece toda a geração. Toda a família consultava com aquele médico. Tá. O cara conseguiu, sim, e ele tinha todo um histórico. Eu já falei com alguns corretores, tem muito amigo corretor, falei, cara, vocês deveriam atuar como médico de família. Porque vocês querem receber 100, 200, 1.000 leads por mês. Aí vocês vendem para um desses leads. E você não sabe a história dessa pessoa. Agora, eu fiz uma conta uma vez numa planilha, eu falei, cara, se você tivesse 80 famílias, atendesse 80 famílias, você atende 1.000 leads por mês. Se você atendesse 80 famílias, conhecesse a fundo essa família, de onde que ela veio, o que ela quer, quando que vai nascer o filho, quando o filho vai para a faculdade, entendesse a fundo, você ia gerar, no mínimo, com essa família, ao longo da história dessa família, 3 negócios. 3 vezes 80, 240 negócios que um corretor gerar ao longo da vida dele, ele está bonito, está feito. Só que o cara, ao invés de atuar como um médico de família, ele atua como um cara que quer receber 1.000 leads e gerar uma venda e depois esquecer daquela pessoa. Então, é um contraponto no mercado imobiliário que eu ainda tenho dificuldade de entender. No mercado onde deveria trabalhar experiência, você quer volume e não quer conexão humana. Sim. E a vistoria entra nesse aspecto onde a imobiliária que foca em vistoria, ela já aumenta o distanciamento desse cliente no momento que não deveria. E aí, vendo tu falar assim, Henrique, sabe o que eu acho que falta? Educação. Né? A gente conscientizar as pessoas, porque eu falo assim, todo mundo quer os seus direitos, mas ninguém quer cumprir com seus deveres. E aí, quando a gente fala que na lei do inquilinato é muito subjetiva a questão da vistoria, acaba que tem muitas imobiliárias que criam as suas próprias leis, digamos assim, quando se trata de vistoria por conta do relacionamento com os proprietários e com os inquilinos, enfim. Então, assim, mais um ponto ali positivo da rede de vistorias também é com questão a isso, a educação, ao treinamento que os historiadores recebem, ao suporte que as imobiliárias têm, dos franqueados, das unidades. Então, assim, eu mesmo gosto de ir visitar os clientes, mostrar as facilidades do painel e também mostrar para eles o quanto eles podem contribuir para que a vistoria também seja bem sucedida, né? Porque, assim, é uma parceria. Então, sim, é uma mão dupla. E aí, a gente faz a nossa parte entregando para eles tecnologia, entregando para eles um relatório completo, bem feito, com imagens, com vídeos, mas também a gente precisa que a parceria seja 100% dos dois lados. Exatamente. Então, eles trazendo essas questões de... informações de boas na hora do pedido, né? Informações completas, isso tudo faz com que a gente monte essa rede de dados que hoje a rede de vistorias tem e que a gente pode ajudá-los depois trazendo essas soluções para eles mesmos maximizarem os negócios deles com os dados que a gente fornece. Então, quando eu vou visitar os clientes, eu sempre passo para eles essas informações com relação ao quanto a gente pode se ajudar no dia a dia. Sim. Né? E aí, já pensando nisso, eu vejo que
como eu venho do mercado mais conservador, que é o mercado imobiliário, e principalmente cidades do interior, que eu vim do interior do Rio Grande do Sul, e já é historicamente conservador o mercado imobiliário. E como que a gente convence, né, esse mercado tão tradicional assim a adotar essa tecnologia, né, tanto das vistorias, como tu mesmo falou que eu mesmo faço minha vistoria. Tem muita imobiliária que pensa assim, o próprio corretor vai lá e aluga, ele mesmo faz a vistoria, ele mesmo faz tudo. Então, assim, como que a gente, com a tua cabeça assim, de empreendedor, como que a gente chega assim e mostra para eles essa visão hoje, para que eles venham se estruturar com a gente com relação a isso? Eu já pensei muito por que as imobiliárias não conseguem, na sua grande maioria, engajar e fidelizar cliente. E aí eu fui, uma conclusão minha, posso estar equivocado, mas eu fui analisar muito o que aconteceu desde o momento que surgiu a lei do inquilinato. Antes, os proprietários alugavam direto, obviamente tinha todos os seus problemas. Em determinado momento, o legislativo no Brasil falou, não, a gente precisa organizar isso, vamos criar a lei do inquilinato. Beleza, criaram a lei do inquilinato. Quando a lei do inquilinato foi criada, as imobiliárias olharam, e aí está tudo certo, falaram, eu posso administrar o imóvel do proprietário. Os proprietários vão precisar disso e pode ser uma renda recorrente para mim. Eu, para administrar, eu vou ter uma taxa de administração que hoje é praticada aí em torno de 10%. Beleza, as imobiliárias começaram a representar o proprietário. Exato. Era o que tinha que ser, só que isso aí começou a gerar uma primeira distorção, porque o cliente da imobiliária é o proprietário, mas o cliente da imobiliária também é o inquilino. Exato. Mas ela passou a representar o proprietário. Beleza. Ao longo do tempo, as imobiliárias também começaram a olhar para o mercado de reparos. E aí, nesse momento, ela começou a ter atritos com o proprietário, porque muitos reparos são pagos pelo proprietário e aí a imobiliária acabava cobrando um pouco, para fazer toda a gestão disso, cobrando um preço acima, gerou atrito com o proprietário. Então, aí já começou. A imobiliária, num primeiro momento, tinha atrito com o inquilino, no segundo momento, teve atrito com o proprietário. E aí você fala, tá, cara, e como é que ficou essa história? Ficou nessa história, aconteceu o quê? A imobiliária não conseguiu fidelizar nem proprietário, nem inquilino direito. Começou a ter um monte de processo na justiça proveniente de problemas que poderiam ser sanados com uma vistoria. Então, a minha argumentação toda vai em cima disso. E eu gosto muito de falar isso, Aline, você já deve ter escutado, que um dos grandes propósitos nossos como Rede Vistorias é que toda cidade brasileira tenha condição de ter uma transação imobiliária transparente e segura. Porque isso a gente traz mais robustez para um mercado importante. O mercado imobiliário representa um percentual muito importante do PIB do país. É um negócio que gera muito emprego, importantíssimo. Só que quanto mais transparência, mais segurança, mais negócio vai acontecer de forma robusta, de forma sólida. Então, o nosso negócio é esse. Mas nós não vendemos, nós não alugamos. A gente leva a possibilidade de ter de mais transparência, mais segurança através dos nossos parceiros, nossos clientes, as imobiliárias. Então, é uma união de forças entre Rede Vistorias e o cliente imobiliário para a gente conseguir que esse mercado fique cada vez mais robusto, cada vez mais a gente entregue boas experiências com transparência e com segurança. E tudo isso, no final, volta ao que eu falei. A imobiliária vai conseguir fidelizar cliente. Exato. Vai conseguir fidelizar proprietário, inquilino, e todo mundo vai ter um processo ganha-ganha. Então, esse é o que a gente fala muito com as imobiliárias na hora que a gente conversa. E a questão também da imparcialidade, né, Henrico? Porque quando a imobiliária faz a vistoria com uma empresa especializada, além dela ter ali em mãos pessoas capacitadas para isso, são pessoas que não têm contato com os clientes deles, né? Então, os vistoriadores da rede, por exemplo, não têm contato com os proprietários ou inquilinos, a não ser na vistoria de saída ali, que é um outro ponto também mais delicado, mas não é o próprio vistoriador que faz ali aquela negociação. Então, isso é bom porque mantém a imparcialidade do processo. Sim. E aí a imobiliária que vai decidir, junto com o proprietário ali, que vai ser o tomador de decisão, e não é o vistoriador. Então, essa visão, assim, é bom que a gente consegue trazer muito para o vistoriador essa questão da imparcialidade. E aí, nessa abordagem com as imobiliárias, com relação a
a ser, né, um mercado mais engessado ali, mais tradicional, a gente consegue trazer essa facilidade para eles, justamente nesse ponto aí que tu falou. E, Rico, falando em crescimento assim, da rede, me conta um pouquinho assim, o que vem daqui para frente, né? Quais são os próximos passos? O que vai ter de inovação, falando de inteligência artificial também. Isso é muito bom, né? Eu já digo que os vistoriadores também estão esperando por esse momento, porque é algo que vai complementar o trabalho deles no dia a dia, vai ajudá-los também a fazer a vistoria com mais segurança. Eu, se tivesse a campo ainda fazendo vistorias e tivesse a inteligência artificial para me ajudar, com certeza me sentiria mais segura na hora de relacionar itens, na hora de fazer ali a abordagem com o inquilino na vistoria de saída. Então, me conta um pouquinho como que a rede de vistorias pensa agora, daqui para frente, com relação à inteligência artificial. Eu vou te falar das inovações e do que a gente está pensando para otimizar o trabalho do vistoriador, mas antes eu queria, uma coisa que eu acho muito legal de falar, é que talvez uma falsa modéstia, mas a gente é muito feliz de ter, entre aspas, criado ou formalizado essa profissão de vistoriador. Sim. Porque sempre existiu, mas era considerado um bico, as pessoas não tinham tanta valorização e, de repente, a gente conseguiu trazer visibilidade e criar uma profissão. Hoje se fala com mais propriedade. Eu sou um profissional, eu sou um historiador. Antes não tinha isso aí. Então, isso para a gente é muito legal, porque a gente começa a analisar a história de uma empresa, e a empresa tem responsabilidade social. E se a gente conseguiu, como empresa, entre aspas, criar uma profissão e pessoas engajaram nisso aí e conseguiram atingir seus objetivos de vida através disso, a gente conseguiu trilhar um caminho legal. Sim. Então, isso eu acho importante de falar. Né? Serviço bem feito. Exato. E tudo que a gente faz, na verdade, quem entrega é o vistoriador. Exato. É a peça mais importante da nossa engrenagem. Então, a gente tem que valorizar demais eles. Você faz um trabalho de muito tempo em relação a isso, sim, de como valorizar, de como ajudar os historiadores e treinar. Então, isso para a gente é muito importante. Mas voltando à sua pergunta aqui, em relação à inovação, o que a Rede Vistorias está pensando de inovação? Primeiro, a gente é uma empresa de tecnologia. Nascemos, antes da gente nascer, a gente já era uma empresa de tecnologia, já era uma soft house que o John e o Paul tinham, os meus sócios. Então, a gente sempre está melhorando a nossa tecnologia o tempo inteiro. E aí agora, obviamente, a gente está vivendo um momento da inteligência artificial que a gente tem que olhar para ela e integrar ela nos nossos processos, na nossa tecnologia. Quando a gente pensa vistoria, a gente tem dois momentos ali, né? Dois fatores, melhor dizendo, que se somam. A vistoria ela é visual e ela é funcional. Você vai olhar tudo e vai falar o estado das coisas e você vai testar tudo. Na parte de testar, a gente não tem uma inteligência artificial que vai conseguir abrir uma geladeira, ligar um ar-condicionado, ver se está esfriando. Então, a parte funcional, o historiador está atuando forte nisso ainda. Mas a gente consegue otimizar muito a parte visual hoje em dia. Exato. Né? Tem um dos pilares da inteligência artificial, que é a questão da visão computacional. Você consegue trazer muito, através de uma foto, já conseguir identificar que tipo de material que é, se tem problema, se não tem problema. Então, isso a gente vai trazer muita agilidade para o historiador. Agilidade para o vistoriador significa mais vistorias que ele faz por dia, mais ganho que ele vai ter por mês, mais satisfação que ele vai ter de estar junto com a gente. Isso é um ponto. O outro ponto é que a gente consegue ajudar muito. Você comentou no início do podcast em relação, por exemplo, a fazer vistoria numa captação do imóvel. Isso é importante para caramba, tanto para alugar como para vender. Agora, com inteligência artificial, você consegue trazer muita agilidade com isso. Exato. De mostrar o que precisa arrumar naquele imóvel para conseguir uma maior rapidez na locação ou atingir um maior preço na venda. Aqui, Aline, a gente tem... Você conhece o nosso projeto que chama Qualimob, que a gente faz a vistoria. É uma vistoria não para locação, mas mais para gerar um score desse imóvel. Então, a gente são imóveis... O que acontece? Dando um passo atrás. Se você for em qualquer imobiliária do Brasil e perguntar assim, como é que está o mercado de locação? A imobiliária vai falar, cara, tá bombando, muita gente querendo alugar, etc.
Aí eu tenho pouco, eu estou com falta de imóveis. Você vai escutar isso. Sim. Aí você faz uma segunda pergunta, mas você tem imóveis parados, que tem muito tempo sem alugar, sem vender? Ah, tem um monte. Aí você, como é que pode, se você tem mais demanda do que oferta, tem imóvel parado? São imóveis que têm problema de habitabilidade. É a mesma coisa que você vai vender um carro, o carro está com um problema que se você não arrumar, vai ter, ou você vai vender muito barato ou você não vai vender. Imóvel tem depreciação como qualquer outra coisa, e vai acumulando. Então a gente faz essa vistoria nesses imóveis e gera um score do imóvel. E com esse score, a gente consegue pontuar o que precisa ser feito para ele atingir uma maior valorização numa venda ou uma maior valorização numa locação. Então, a gente também está trazendo esses imóveis parados para dentro da imobiliária, porque hoje esse problema cai na imobiliária. O que acontece? O cara coloca imóvel, começa na captação. A imobiliária faz uma captação e coloca para dentro sem analisar o que tem de problema no imóvel. Colocou para dentro, o imóvel fica lá encalhado. De quem que é o problema? Passa a ser da imobiliária. O proprietário vai ligar e fala assim, cara, você pegou meu imóvel, tem 6 meses, você nunca alugou, nunca apareceu uma proposta de direito aqui, você não vende o meu imóvel. E aí a imobiliária fala, mas tem que arrumar. Ela tinha que falar no início. Exato. Entendeu? Ó, Aline, eu vou pegar o seu imóvel, desde que a gente arrume isso aqui. Se a gente arrumar isso aqui, você vai conseguir alugar por tanto. Está aqui os imóveis com a mesma característica que estão alugando por tanto. Eu demorei tanto tempo para alugar, para vender é tanto. No início, depois que você colocou para dentro, o problema vai ser seu, imobiliária. Exato. Então, isso é bem importante mesmo. E é uma coisa que a gente tem olhado bastante. E os imóveis estão ficando velhos, né, Aline? Sim. Que é outra coisa, cara, que é outra característica do mercado imobiliário. Você sabe que você precisa fazer check-up todo ano com sua saúde. Você vai como o seu corpo vai depreciar. Exato. Você sabe que o seu carro você precisa levar no mecânico com frequência, senão o carro vai te deixar na mão um determinado dia. Tudo se arruma. Aí o dono de imóvel não arruma imóvel. Ele acha que o imóvel é eterno. Eu construí, comprei o imóvel em 2000 e em 2050 o imóvel vai estar do mesmo jeito. Exato. Entendeu? E como que se quebra isso? Gente, em cada rotação do imóvel, vai alugar de novo? Faz uma análise, mostra o proprietário. Isso é até bom para ele. Ele está continuando e cuidando do patrimônio dele. Porque se deixa acumular, depois começa a ficar um negócio meio que irreversível. Fica. Eu já vi, assim, só para trazer um contexto aqui, eu já vi no mercado de hotelaria. Sim. Hotéis excelentes, bem localizados, que não cuidaram da manutenção, e era um grande negócio em muitas cidades. De repente, aquele negócio acabou. Porque o gasto que teria era tão gigantesco que não tem mais como arrumar. Não tem. Todo ano tem que passar por reforma, entendeu? E isso na locação, mesma coisa. Mas isso é uma cultura que precisa ser mudada no Brasil. Precisa sim, Henrico. E sabe que essa é uma boa prática, né? Que as imobiliárias precisam entender de fazer essa vistoria preventiva no imóvel e ter esse contato de transparência com o proprietário. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? E a gente também, e quando eu vou nos clientes, eu falo isso para eles, mas aproveitando, e sempre é bom a gente reforçar que é um dever de casa, né, da imobiliária com o proprietário. E com certeza isso vai trazer só benefício para eles. Vai trazer só benefício para a imobiliária e vai conseguir realmente desencalhar, né, os imóveis que eles têm lá na carteira e que não aluga mais. Mas assim, para o vistoriador em si em campo ali, hoje a tecnologia da rede vistoria é própria, né? A gente, né, todo mundo sabe, assim, que a rede conta com essa tecnologia própria e que a gente também, com a inteligência artificial, vai conseguir ajudar o vistoriador em campo na questão visual, né? Isso é muito legal e eu estava conversando com o Barbosa no outro episódio, falando sobre essa questão da inteligência artificial e é o futuro, né? Então, a rede vistorias, ela está internalizando, entendendo isso e levando mais essa solução para os clientes, né, Henrico? Então, é bem legal isso e a gente vai cada vez mais acompanhando o mercado, as imobiliárias e os clientes hoje da rede vendo que tem isso em mãos, né? E quem está chegando agora também consegue ter essa facilidade de confiar nesse trabalho e de largar nas mãos da rede vistoria um processo que é tão delicado quanto a vistoria de saída, por exemplo, a questão da manutenção do imóvel, mas a tecnologia está aí para ajudar e mostrar para eles esse processo. Mas, Henrico, falando sobre empreendedorismo,
E aí, indo para o lado ali, sobre a questão ali do conselho, né, do CMJ, né, que tu participa lá, Isso. o que separa os empreendedores que criam negócios milionários daqueles que ficam pelo caminho, assim, né? Então, qual a diferença? O que separa essas duas pessoas, assim, na hora que tu vai analisar esse campo? Explica um pouquinho para nós ali o que separa essas duas figuras. Eu acho que vou falar um pouco do Brasil, depois eu falo desse conceito de conselho, por que surgiu isso no mundo. Tá. Mas no Brasil, a gente, de forma geral, o empreendedor, a grande maioria, ele começa a empreender muitas vezes por necessidade e muitas vezes sem nenhum embasamento prévio do que ele vai fazer. E aí começa toda uma questão que a gente gosta de falar demais, que é a solidão do poder, né? O cara é dono do seu negócio, faz o que ele bem entende, mas está sozinho, toma as decisões sozinhas, não comete erros que eram fáceis de não cometer se ele tivesse a oportunidade de conversar com outras pessoas que já passaram pela mesma dificuldade, pela mesma questão. Uhum. E aí que entra toda essa questão de conselhos, por que surgiu, né? Aí, agora, atravessando ali, indo lá para os Estados Unidos, que montou toda essa parte de conselho, foi exatamente por isso. As empresas, elas nascem para perpetuar seus negócios. A empresa não nasce para morrer, muitas morrem, mas o intuito de uma empresa é que fique ao longo do tempo e passe de gerações para gerações, entregue valor para a sociedade, gere emprego, pague impostos, etc. Isso é o que deveria e que a gente tem uma alta taxa de mortalidade das empresas, mas o intuito de qualquer empresa é essa. Ou ser vendida por uma maior, mas não é quebrar, etc. Não é nada disso. E aí, quando muitas empresas começaram a abrir capital e ter investimentos, etc., surgiu essa questão do conselho, que a empresa ela é um organismo vivo, ela não pode estar ligada às pessoas, aos seus fundadores, ela tem que caminhar, é um organismo vivo. Mas como que você faz isso, né? Então você cria essa camada do conselho, onde são pessoas que estão acima dos executivos da empresa, olhando a empresa de uma forma de perpetuidade, como perpetuar esses negócios. E aí você traz outras pessoas e aí você quebra essa questão da solidão do poder, criando uma inteligência coletiva no conselho. Então esse é o intuito de conselho, criar negócios que tenham condição de perpetuar. E aí, na minha jornada como empreendedor, a Rede Vistorias, ela hoje tem 4 fundos de investimento e na primeira rodada de investimento que a gente teve, que foi com um fundo daqui de Santa Catarina, de um pessoal até que fica dentro da ACAT, onde a gente começou também na Associação Catarinense de Tecnologia, quando esse fundo investiu na Rede Vistorias, a gente teve que montar um conselho. Uhum. E eu fui tentar aprofundar um pouco sobre isso. Aí eu fiz cursos, tem chama IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu fiz os cursos lá. Só que o IBGC está muito focado em empresas de grande porte, empresas que têm capital aberto e tal, não se aplica muito ao nosso universo. Mas eu comecei a analisar conselho e vi, de um lado, tem as empresas grandes, onde são de capital aberto, tem seus conselhos de administração. Do outro lado, você tem as startups que começaram a ter conselhos por exigências dos fundos. Mas os conselhos das startups também têm uma falha, porque como as startups têm os seus investidores, são empresas de venture capital, que entra e tem que sair do fundo, ele investe, depois ele tem que vender participação dele. E aí investe em outra. Esse é o negócio. Tá. Mas se ele tem que investir em 5 anos, 7 anos, ele tem que investir em sair em 5, 7 anos, a questão da perpetuidade começa a ficar meio... Cara, o conselho de administração é para pensar perpetuidade. No universo de startup tem toda essa questão de venture capital. Foi aí que eu comecei a questionar um pouco essa questão de conselho. E falando o seguinte... 95 ou mais das empresas brasileiras não são nem empresas de capital aberto e nem são startups. Como é que essas empresas começam a estruturar a sucessão? Muita empresa no Brasil é familiar e tal. E foi aí que eu cheguei no CMJ, que é
um conselho consultivo compartilhado, onde a gente tem lá, né, grupos de até 6 empresas, que dentro desse grupo a gente cria toda uma jornada de acompanhamento da empresa, entendeu? Onde tem os conselheiros formados pelo CMJ, mas os próprios executivos e fundadores das outras empresas no grupo acabam ajudando. Então, é um conselho que ele, ao mesmo tempo que conselho, quando se fala de conselho, você tem que olhar mais a estratégia, um pouco. Você tem a parte operacional, a parte tática, a parte estratégica. O conselho deve olhar um pouco para o tático e muito para o estratégico. Mas, na realidade dessas empresas, se você não ajudar algumas vezes na execução, eles vão ter problema. Então, no Conselho Consultivo Compartilhado, como tem conselheiros e tem executivos de outras empresas, a gente acaba atuando tanto na parte estratégica como na parte tática e também um pouco na parte operacional. Então, a gente olha a empresa como um todo e tem sido bem legal essa jornada aí para ajudar o empreendedor a seguir sua jornada. Pensando assim, né? Aquele que vê de fora parece que vê melhor, né? Aquela velha história de que quem vê de fora, que quem está dentro da empresa, às vezes não consegue ver, né? Onde é que eu estou errando, assim, digamos assim, né? A grosso modo falando, mas quem vê de fora parece que consegue ajudar melhor. É mais ou menos por aí, né? Exato, eu falo muito isso. Para você ver o amassado do carro, você tem que sair de dentro dele, né? Isso, exato, E muitas vezes o cara não enxerga através... E um ponto que é interessante, que os problemas das empresas... Os problemas, melhor dizendo, são os mesmos independente do segmento. Então, você vai ter lá 5%, 10% que é característica de um segmento, mas 90% das coisas são idênticas para qualquer segmento. É vender, é marketing, são as pessoas, é pagar, conta pagar e receber. Isso é comum a qualquer segmento. Então, muitas vezes você vai descobrir uma forma de solucionar um problema ou de fazer uma coisa mais inovadora no seu segmento, não olhando para o seu segmento, olhando para um outro segmento que não tem nada a ver com o seu, que eles arrumaram e solucionaram um problema de uma forma criativa que você pode aplicar. Isso, entendeu? legal. Então, essa questão é interessante, ter pessoas de diversos segmentos para você conseguir enxergar soluções diferentes. Ô, Henrico, e aí tu ensina e aprende. Aprende até mais do que ensina. Com certeza, né? E assim, tu acha que as outras empresas têm problemas? Acho que sim, né? Que a gente às vezes também tem alguns pontos com mão de obra, né? Então, assim, qual conselho tu daria assim para um empreendedor quando ele quiser inovar no mercado imobiliário, principalmente no que se trata a questão de mão de obra, assim, de capacitação de pessoas, sabe? Então, dentro desse universo aí do CMJ, tu vê esses problemas nas outras empresas, que dá para trazer isso para a rede de vistoria sobre a questão da mão de obra? Eu gosto de dizer que o principal pilar, isso não precisa nem falar, todo mundo sabe disso, mas vale a pena ressaltar, que o principal pilar de qualquer empresa são as pessoas, né? Você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter um produto maravilhoso, se você não tiver pessoas engajadas, o negócio não vai dar certo, vai ter muita dificuldade. Então, e a outra coisa eu não consigo, muita gente, agora até mudou um pouco, mas antes falava assim, se você tem problema na sua vida pessoal, não traz para dentro da empresa. A empresa é uma coisa, a vida pessoal é outra. Na minha cabeça, tudo é a mesma coisa. Tá. A pessoa, o ser humano é um só. Se estiver bem, ele vai estar bem na empresa, na família. Se estiver mal... Não tem como pendurar a chave, pegar a chave, que nem dizia antes, né? Chegou em casa, pendura a chave do serviço. Exato. Sai do serviço, pendura a chave da casa. Não tem como, a gente... Empreendedor, então, nem se fala, né? É tudo uma coisa só. E nesse contexto, o que eu sempre falo? Gente... Começa, ao invés de só pensar nas metas da empresa, que é importante pra caramba, mas quais são as metas das pessoas? Quais são os objetivos das pessoas? Porque a partir do momento que a gente consegue fazer a empresa ser uma ferramenta de realização dos sonhos pessoais das pessoas, essas pessoas vão olhar para a empresa de uma forma carinhosa, engajada e etc. Porque a empresa não está somente virando para a pessoa X e falando, cara, maravilha, você bateu a meta de vendas, mas maravilha, você bateu a meta de vendas, mas mais legal ainda é que você conseguiu fazer a faculdade que você queria fazer, mais legal ainda que você comprou o carro que você sonhava, deu entrada no apartamento que você sempre sonhou. Então, a gente tem que entender o sonho das pessoas. Se a gente conecta com esse sonho, a empresa conecta com esse sonho, você vai ter pessoas engajadas, pessoas agradecidas, etc.
Porque as pessoas passam grande parte da vida dela dentro das empresas, Sim, né? sim, Então, sim. a gente tem que cultivar essa questão, que empresa é a ferramenta de realização do sonho das pessoas. Isso vale para qualquer segmento. Então, trazendo agora para a sua pergunta, o cara vai empreender no mercado imobiliário? Pô, mercado maravilhoso. Só que você tem que ser criativo. Isso. Por exemplo, a profissão de corretor é uma profissão dura. O cara não tem salário, entendeu? O cara entra para o mercado e aí até ele fazer a primeira venda, ele fica, cara... Aí quando ele faz a primeira venda, ele tem tanta coisa para pagar que ele nem consegue... até brinca, igual jogar água na frigideira, evapora em 1 minuto. Então, como que você consegue trazer renda recorrente para o corretor? Talvez seja a maior pergunta que as imobiliárias têm que responder. Como que eu trago renda recorrente para os corretores? Exato. E imobiliária, um outro ponto que eu acho que é uma evolução das imobiliárias. Por exemplo, Aline, se você chegar numa imobiliária e perguntar para ela, vamos dar um exemplo de números aqui, se ela tiver 1.000 imóveis alugados, 1.000 imóveis administrados, vão pegar 500 mil reais de média de valor desse imóvel. Essa imobiliária, ela tem ativo sob a gestão dela 500 milhões. Se tivesse 500 milhões na mão de um assessor da XP, ele estaria pensando em como que ele vai conseguir ter 1% disso aí. Uhum. A imobiliária que mexe com locação, ela não fica com 1%, ela fica com 0,04%. Por quê? O valor do aluguel é 0,4% do valor do imóvel. Sim. E ela fica com 10% disso, ela fica com 0,04%. Então, ela fica com uma fatia do bolo muito pequena, porque ela não consegue enxergar o que ela pode gerar de recorrência. E ao gerar recorrência, ela consegue remunerar melhor o corretor. Entendeu? Então, é uma cadeia. Claro. A imobiliária precisa expandir um pouco, focado naquilo que é gerar experiência, boas experiências com esses clientes. O que eu posso expandir para extrair mais desses 500 milhões sob gestão que eu tenho, gerar uma venda recorrente que extrapole esse 0,04% do aluguel, e com isso, o que eu posso repassar para o corretor? Exato. Aí ela teria, no meu ponto de vista, corretores totalmente engajados, porque o corretor não tem fidelidade com a imobiliária. Mas ele, cara, a vida dele é difícil demais. A vida é difícil demais. O cara faz um curso de TTI, vai entrar numa imobiliária. Quando ele vai fazer a primeira venda dele? Muitos desistem no meio do caminho. Tem até quando você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal do IBREP, uma importante escola de TTI do país. Outro dia eu estava conversando com eles, tem em torno de 40 mil pessoas que fazem curso de TTI no Brasil, todos os anos. 20 mil, 50% não continuam a profissão porque não consegue esperar a primeira venda. Sim. Então, se você for empreender, como é que eu gero recorrência? Como é que eu parto dessa recorrência, eu valorizo a minha principal peça, que é o corretor? Como é que eu torno a vida desse corretor mais leve? Aí sim, você vai começar a criar um negócio que tem bastante perenidade, com pessoas engajadas, e não ter que ficar o tempo inteiro trocando de corretor e recomeçando novamente a sua equipe de vendas. E o Henrico, tu sabe que tô falando isso vem muito com os vistoriadores, são empreendedores. Exatamente. Né? Então, assim, quando eles também pensam isso, assim, como que eu faço para gerar recorrência, me dedicar a fazer as vistorias e ter esse valor e ter a vistoria como meu ganho principal, por exemplo. Porque às vezes tem corretor que, eu vou trabalhar de corretor, mas ainda vou ficar ali porque ali é certo. Depois que eu tiver meus clientes, o vistoriador pensa também muito assim, sabe? Então, assim, eu penso que a Rede Vistorias é hoje uma oportunidade tanto para os franqueados, né, que vão levar o nome da rede, que vão padronizar os serviços, mas os vistoriadores também são empreendedores, né? Sem dúvida. E como que tu enxerga essa parte, assim, para com os vistoriadores, né? Falando hoje de tecnologia, é tudo pensado neles. Exatamente. Né? Eu vejo hoje eu tenho a oportunidade de participar internamente dos treinamentos e levar toda essa facilidade para eles. E o meu próprio case de quando eu fazia as vistorias, eu não tinha um aplicativo maravilhoso que é como aplicativo da Rede Vistorias e que eles devem aproveitar isso para criar agilidade. Então, eu peço para eles focarem exatamente nisso, na questão de como que eles vão criar uma recorrência. É usando o aplicativo a favor deles, né? Então, assim...
falando dessa questão de conselho, eu só trouxe esse gancho do vistoriador porque conecta muito com o corretor de imóveis também, que também ele é um empreendedor, né? Um vistoriador. Pegando esse ponto, Aline, eu acho que você talvez seja um grande exemplo de um vistoriador empreendedor, né? Exato. Há alguns anos atrás você estava mexendo com vistoria e você está agora empreendendo, fazendo esse podcast maravilhoso aí. E uma das coisas que tem acontecido na Rede Vistorias que é muito legal é que a gente tem vistoriadores que viraram franqueados. Isso. Em várias regiões do Brasil viraram franqueados, né? Além daqueles que não viraram franqueados, mas colocaram outras pessoas da família para trabalhar como vistoriador, ou aquele que conseguiu uma produtividade muito grande como vistoria e ter ganhos excelentes. Então, assim, é legal demais ver esse empreendedorismo acontecendo, né? Sim. E é uma coisa que a pessoa vai se desenvolvendo e a gente vê acontecer bastante. E falando sobre isso, só abrindo um parênteses aqui, Aline, a gente na nossa área de expansão, a gente, num primeiro momento, focou em cidades com mais de 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos 5.500 e poucos municípios, e a gente focou nas cidades com mais de 100 mil habitantes, que são 323 cidades no Brasil. Só que agora, a gente está indo para cidades de menos de 100 mil habitantes, que são mais de 5.200. E aí, a gente quer muito vistoriador sendo franqueado nessas cidades. A gente pretende ter mais de 400 franquias nessas cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, legal. Esse lado do empreendedorismo dos vistoriadores, e principalmente aqueles que já estão com a gente vai incentivar bastante a partir de agora, inclusive com essa estratégia nossa de expansão. Ô Henrico, explica para quem ainda não sabe sobre a questão do vistoriador ser franqueado. Como que é isso hoje dentro da rede? Como que eles podem ter essa oportunidade? Quais os requisitos que eles têm que ter? Sim. Primeiro, demonstrar que tem vontade disso. A partir do momento, a gente vai verificar a região que ele atua, quais as cidades que estão disponíveis ali. E, obviamente, se for uma pessoa que já é da rede, que é um vistoriador da rede, a gente vai ter toda uma tratativa bem diferenciada com essa pessoa, como uma pessoa que está ajudando a gente a construir a nossa história, né? Então, todos que tiverem interesse, a gente tem uma área de expansão, onde a gente... Ano passado, a gente cresceu 3 franquias todos os meses, foram 36 no ano. Só que esse ano a gente está crescendo 4 por mês agora no primeiro trimestre, mas a partir de abril a gente quer 6 novas franquias todos os meses. Então, a gente tem mapeado todas essas cidades. O vistoriador que tiver vontade de empreender, dar mais um passo na sua carreira dentro do segmento de vistorias, pode nos procurar e a gente vai fazer toda a tratativa necessária para que ele tenha condições e sucesso futuro com a gente. Legal. E a gente estava falando sobre que praticamente a rede criou, né? Já tinha essa profissão que não era tão valorizada, mas hoje... E eu já ouvi, por trabalhar na área, pessoas dizerem para mim, eu nem sabia que tinha uma empresa ou que tinha essa profissão, né? E hoje o cara conseguir, além de ser vistoriador, ser empreendedor, ter a própria franquia, vender para os clientes e ainda solucionar a dor do mercado dentro ali da região onde ele já conhece... Eu acho que tem muitos pontos que ele pode ganhar ali, né, no dia a dia. Mas é isso, Henrico. Não sei se tu quer fazer alguma consideração final. A gente já está indo para o final, a gente já está fazendo as nossas últimas perguntas. Tinha várias coisas aqui, a gente passaria o dia todo conversando, com certeza, né? Mas eu queria perguntar, assim, juntando o Henrico empreendedor, assim, né? Dono da rede Vistorias, junto com o conselheiro, né? O que tu diria hoje, né, para o mercado imobiliário, se todo mundo soubesse ou fizesse tal coisa? Para o mercado imobiliário seria muito importante, por quê? Qual conselho hoje tu daria para esses empreendedores? Conexões verdadeiras. Boa. Se você conseguir gerar conexões verdadeiras com seus clientes num momento tão importante da vida deles, que é o momento da transação imobiliária, se você gerar conexões verdadeiras, você vai ter uma empresa de sucesso. Legal. Eu acho que é a grande mensagem que eu posso deixar para qualquer empreendedor no mercado imobiliário ou que queira entrar nesse mercado. Show. Henrico, muito obrigada mesmo. Eu acho que esse podcast aqui, quero te agradecer de coração pela oportunidade de entender mais um pouco. Eu conheço a história da rede já, mas a gente conversando aqui e aqui no podcast idealizado por nós, eu acho que é um grande passo aí para que a gente possa também levar aos clientes da Rede Vistoria
né, e ao mercado imobiliário como um todo, a transparência que a Rede Vistoria oferece para o mercado, né, e todas as soluções e os produtos que a gente tem. Obrigada mesmo pela tua participação, tá, Henrico? Obrigado a você, Aline. Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e já se inscreva no canal @VistoriaCast, no Instagram, no YouTube. Também segue nas redes sociais a Rede Vistoria, @SomosGrupoRV, e também @Aline Vistorias Humanizadas, que lá vocês não vão perder os episódios que a gente vai trazer aqui. E não percam que a gente tem mais conteúdos relevantes para você. Beijo para vocês e até o próximo episódio.